Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o assunto é meio ambiente. Para isso, eu convido o doutor Dauri de Paula Júnior, que é promotor de justiça aposentado do meio ambiente de Santos. Doutor Dauri, muito obrigado pela sua presença aqui no Porto 360 Entrevista. Que honra estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigado. É uma honra para mim também estar aqui. É sempre um prazer falar sobre esses temas de meio ambiente, de porto. Doutor Dauri, a gente teve no nosso Summit Porto Indústria no ano passado e você participou da nossa mesa de debates e realmente trouxe uma série de temas que realmente chamaram a atenção de todos ali que estavam presentes, principalmente falando sobre essa questão da política energética, né? Para a gente poder contextualizar o nosso assunto de hoje, o que falta para o Brasil para avançar nesta questão da política de Estado energética, no qual tanto se discute, tanto se fala no nosso país? Eu acho que falta nós não temos uma lei geral sobre política energética. Nós temos sim leis sobre política energética, mas quando a gente fala em lei geral, a gente fala não numa legislação codificada, mas numa lei de política nacional. Nós temos, por exemplo, uma lei de política nacional para alguns setores da energia, mas não uma lei de política nacional de todo o sistema de energia e prevendo a multilateralidade, né, não ficando vinculado a esse ou aquele desenho energético, porque isso é muito importante quando a gente vai falar de energia limpa, de energia sustentável, de energia renovável. Nós não temos isso, não tem um arcabouço claro, eu tenho isso esparso em algumas legislações, né? Por exemplo, a gente tem uma lei de política nacional para biocombustíveis, para hidrogênio de baixa emissão de carbono, que deveriam, tudo bem, cada uma delas merece ter uma lei, política nacional de petróleo, outra lei, né? Mas a gente precisaria ter uma lei geral que abarcasse tudo isso e sinalizasse de forma muito clara quais são as oportunidades que a gente tem. Porque, de novo, por que essas duas leis estão mais avançadas? Porque são os lobbies pré-existentes, né? Petrobras está apostando no hidrogênio, então tem uma lei de hidrogênio. Mas essa não é a única forma, né? E não parece, e os estudos internacionais já mostram isso, que não se deve fixar num único modelo energético. E é incrível o senhor fazer esse comentário, porque eu tenho a séria percepção de que nós somos o país das leis, né? Nós temos leis para absolutamente tudo, mas quando a gente olha para o arcabouço legal, e aí você tocou num tema muito sensível, o Brasil ainda é um país que enfrenta muito essa questão do lobby, ou seja, a legislação ela é feita fruto do impulsionamento ou de alguém empurrar o Estado para determinado sentido. E eu vi em certa oportunidade em Brasília de que o hidrogênio é sexy, né? Que é muito sexy falar de hidrogênio, mas que necessariamente a gente não está conseguindo avançar da maneira como deveria. Como é que a gente faz esse enfrentamento dentro desse arcabouço que o senhor está colocando para que a gente não tenha tamanha instabilidade jurídica e muitas vezes, né, até pelo olhar da iniciativa privada, ela tenha a percepção de que as iniciativas focadas em meio ambiente impedem o desenvolvimento? Complexo. Sei que é uma pergunta de 6 milhões de dólares, mas o senhor é especialista na área. Queria te ouvir em relação a isso. Isso é uma falsa ideia, né? Todas as formas de energia têm lados positivos e lados negativos. Óbvio. Né? Energia nuclear é um bicho-papão, mas é uma energia limpa do ponto de vista dos poluentes atmosféricos, né? Mas não é uma energia renovável. Existem fontes limitadas do combustível utilizado, além de rejeitos, né, os resíduos, etc. Energia fotovoltaica é uma energia
limpa, é uma energia renovável, mas os seus insumos não são renováveis. Eu tenho que avançar com a tecnologia. Então, se fez um parque eólico bacana na Caatinga, é uma região plana, pouca vegetação, né, um impacto do ponto de vista da vegetação muito pequenininho, mas não se estudou os bichos que ali moram e está causando impacto. Tem ação do Ministério Público Federal questionando a instalação desse parque eólico. Então, assim, falta planejamento. Né? E como fazer esse planejamento? Né? Quando a gente olhar também para o nosso universo portuário que está aqui no quintal da nossa casa, um setor que precisa se expandir, 1/3 da balança comercial brasileira passa por aqui e que muitas vezes faz um enfrentamento muito grande e que, como eu disse inicialmente, impede o desenvolvimento. Como alcançar esse equilíbrio, doutor Daury? Eu acho que, em primeiro lugar, é aquilo, é planejamento. Né? Nós temos instrumentos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e aí eu fiz questão de citar, porque essa é uma lei de 1981, extremamente atual, que sofreu pouquíssimas alterações ao longo dessas décadas todas, e que mostra a importância de uma lei quadro, ou seja, de uma lei de política nacional bem feita. E a gente brinca que ela foi pouco modificada e está atual até hoje, porque ela foi em grande parte feita dentro da Universidade de São Paulo, e não no âmbito político. Não em Brasília. E não no âmbito político. Por isso que ela está atual, ela trouxe o que é relevante para aqueles temas. E essa lei dita que a gente tem condição de fazer uma avaliação adequada para saber qual é o limite daquilo que nós podemos usar do meio ambiente, qual que é a capacidade de suporte que esse meio ambiente nos dá para que a gente possa avançar nessa e reservar espaço para as futuras gerações também. Nós precisamos implementar novas medidas. Se a gente for pensar em porto, os navios estão ficando cada vez maiores, né? O comércio internacional está cada vez mais pujante, né? Nós temos ano após ano aumentado a nossa capacidade de exportação e isso precisa ser refletido na infraestrutura. Agora, isso precisa ser feito de uma maneira adequada, de uma maneira estudada, e você só faz isso com planejamento. Porque se eu deixar para estudar na hora que eu for instalar o empreendimento, talvez ou eu vou perder o timing do negócio, ou algum dos colegitimados e o Ministério Público, eu cansei de fazer isso como promotor, é obrigação nossa, vai propor uma ação e vai barrar o empreendimento. Mano, poxa, mas isso era bom. Não, era ótimo. Só que foi mal feito. Tem N empreendimentos que foram muito bem projetados aqui para a Baixada Santista e que não saíram do papel porque se deixou para fazer o licenciamento ambiental em cima da hora, porque não se fez um estudo locacional adequado, ou seja, o meu terreno é esse, eu quero fazer isso no meu terreno. Não, se isso tem interesse público, não é no seu terreno, é em qualquer terreno. Vamos ver qual é o melhor terreno para isso. E daí, trazer para a parceria, o proprietário ou não, o governo desapropriar, existem N mecanismos para isso. Como é que a gente olha para essa questão do licenciamento ambiental, né, muito focado dentro do setor portuário, porque realmente é o que a gente traz à luz, o que a gente debate, quando a gente percebe, né, que a própria autoridade portuária demorou muito tempo para ter o seu licenciamento aprovado, quando a gente olha para operações que hoje continuam operando sem licenciamento, e quando a gente olha para novas instalações que querem se instalar e que não conseguem fazer pela falta de conhecimento para adquirir esse licenciamento ambiental. Porque quando você fala, doutor, do planejamento, eu percebo que o nosso rito, ele está muito mais pelo elo do corretivo do que necessariamente do preventivo. Então a gente enfrenta incidentes no Porto de Santos, como, por exemplo, tambores que ficaram no Porto de Santos por mais de 50 anos e era um problema enorme. Era uma bomba relógio que lá estava, né? Que aí nós tivemos que fazer uma operação de guerra para levar esses tambores em alto mar e explodir esses tambores em alto mar. Então, por um lado, a gente
puxa muito a corda com a narrativa do interesse público, o que é de interesse público, mas é uma narrativa, e por outro lado a gente não tem absolutamente fiscalização para determinados aspectos que deixam, né, o próprio interesse público vítima do seu próprio interesse. Como é que a gente consegue equacionar essa situação? Então, eu vou dar um exemplo aqui da realidade do Porto aqui em Santos. Se fez estudos de projeto Barnabé Bagres, né? Era um projeto de praticamente criar um outro porto, né? Se fez todo um estudo de viabilidade econômica, né? Se chegou a fazer alguns estudos de engenharia ou de hidrodinâmica por conta de dragagem, de berço, etc. E não se fez o estudo ambiental. Os três tinham que ter sido feitos juntos, porque um ia indicar ajuste nos outros e vice-versa. E talvez, se isso tivesse feito dessa forma, tivesse saído do papel. Porque o governo não tinha capital, sinalizando um empreendimento que tem todos os seus aspectos atendidos, não falta dinheiro da iniciativa privada. O que a iniciativa privada tem medo é de colocar dinheiro em algo que depois vai ser barrado, que não vai ter, ou que ela não vai ter retorno. Claro. Né? Então, assim... E é legítimo, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que é exatamente isso que o particular faz. Ele não é governo. Né? E eu acho que a gente tem esses instrumentos na mão e eles deixam de ser utilizados ou por falta de conhecimento ou porque não é o seu setor que está cuidando desse assunto. Né? Então isso a gente vê com muita tristeza. O outro aspecto, de novo, do Porto, da elaboração do PDZ, né? O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Isso. Porto. O PDZ é um plano diretor como deveria ser tratado como tal os planos de diretor de uma cidade. Não é só ouvir a comunidade portuária, é ouvir toda a comunidade. Tem acórdão do Tribunal de Contas da União exigindo que isso fosse feito. Né? Ter os estudos também ambientais para você definir aonde que é melhor determinado tipo de empreendimento ou não. E quando a gente fala em meio ambiente, doutor, desculpa interrompê-lo, a gente está falando de meio ambiente que é aquele meio ambiente que protege único exclusivamente o peixe, ou a gente está falando do meio ambiente do todo, né? Da convivência das pessoas de forma harmônica com o setor portuário? Esse é o ponto? Então, foi ótima a sua intervenção, porque meio ambiente não é só o peixinho, né? Não é só o mangue, né? É tudo. Né? É a convivência das pessoas no entorno daquela atividade, né? Vai desde os aspectos culturais da comunidade, por exemplo, de pescadores da região, até aspectos econômicos. Sem dúvida. A economia faz parte do meio ambiente. Né? Uma das formas de poluição é você causar um impacto que vá prejudicar a atividade econômica. Isso também é uma forma de poluição. E não se pensa nisso. Quando você faz uma análise de viabilidade econômica, o lado ambiental tem que estar ali, inclusive para garantir a viabilidade econômica. E não o contrário, olha, eu corto isso, não vou fazer isso porque eu vou diminuir o que eu acho que é viabilidade econômica. Não, se eu analisar todos os fatores de forma integrada, eu vou chegar na viabilidade econômica. Isso é um pouquinho mais difícil quando você tem um determinado empresário de um determinado setor da economia, que pode ser que no setor dele, na área que ele quer, não dê para fazer o empreendimento. Mas se isso for quando é o poder público que avalia, não, ele vai avaliar nesta área que eu tenho disponível. O que é mais lucrativo fazer? O que impacta menos para o meio ambiente fazer? E, lembrando, meio ambiente é o entorno que está ali. É acessibilidade ao meio ambiente, né? A maneira com que as pessoas enxergam aquela atividade é meio ambiente. Não adianta nada eu colocar um monstro de um terminal no meio da cidade e esse terminal ser odiado pela cidade. Isso é ruim, inclusive, para a imagem da empresa que vai arrendar ou que vai construir esse terminal.
O senhor fez essa colocação, vou fazer outro recorte. Preciso fazer. A gente teve o anúncio agora de um mega terminal aqui na margem direita, né? O que é esperado para aumentar a capacidade do Porto de Santos. O Porto clama por mais capacidade. Como é que o senhor faz a avaliação desse mega terminal que está sendo proposto aí pelo governo federal? Vai ter impacto para o meio ambiente? Com certeza. Para o meio ambiente urbano. Aliás, na forma com que ele está sendo anunciado, se ele não for muito bem trabalhado no seu desenho, né, de implantação, ele não sai o licenciamento. Com certeza, os meus colegas do Ministério Público do Estado, em relação aos aspectos de urbanismo, vão tomar alguma providência, e o Ministério Público Federal idem, porque você vai ter um impacto gigantesco no sistema viário. O terminal que se anuncia é um terminal de containers. Sim. Né? Então, como que eu vou resolver isso? Essa é uma amostra de como é que um zoneamento de porto precisa ser feito. Ele tem capacidade de acesso? Para eu receber o número de caminhões que vão chegar ali, vai ter local interno de estacionamento, porque a lei municipal exige estacionamento interno nos novos terminais. E se o porto já está colapsado? Eu fico muito curioso com isso, né? É isso que eu estou falando. A entrada da cidade já está colapsada. A entrada do Porto de Santos já é colapsada, né? Pode ser aprovado do ponto de vista portuário, mas dificilmente será aprovado do ponto de vista ambiental. Poxa, e quem está no governo tem a obrigação de planejar, tem a obrigação de olhar esses três aspectos: o ambiental, o econômico, o cultural, do ponto de vista amplo, porque nós estamos dentro de um contexto urbano. Eu não estou nem falando de centro histórico, não. Estou falando de contexto urbano. Também tem a questão do centro impacto no projeto de revitalização de centro histórico, mas o impacto urbano mesmo. Isso precisa de uma análise bastante grande. Né? E o grande dificultador dessas situações é que eu vou parto de uma premissa que ali será um terminal de contêiner. A gente já ouviu esse debate aqui na região, se passageiros, se contêiner, se multiuso, o que fazer, quando isso deveria estar sendo objeto de um estudo aberto, com a participação de todos os setores, não feito no gabinete lá em Brasília, ou de deputado ou de governo, muito menos deste ou daquele ramo empresarial interessado na atividade. Porque tem todo um restante da sociedade que, se não é ouvido desde o começo, depois vai reclamar. Né? E não é falta de perder oportunidades, porque assim, o Porto de Santos, ele clama, como eu disse, pelo aumento da capacidade. Sim. Então, é legítimo, né? Se a gente olhar por esse espectro, é legítimo. Por um outro lado, a gente atrai investimento, que é legítimo no âmbito econômico. Por outro lado, a gente tem a oportunidade de desenvolver a infraestrutura. E eu acho que essa é a perda que falta necessariamente, porque muitas vezes tudo aquilo que depende do governo é o que não necessariamente é desenvolvido dentro de inúmeras atividades e compromete os investimentos dentro da região. Isso não é também de interesse público, doutor? Com certeza. Assim, o que falta é você tem diversas oportunidades de ampliação. E mesmo aquelas que eu lembro quando se estava discutindo o projeto da Ilha dos Bagres e o projeto da Triunfo, os dois terminais que eram privados isoladamente não se sustentavam, mas se integrados, sim. Tá aí, né? E maior em termos de capacidade daquilo que estavam projetados. Só que, veja bem, não cabe ao Estado, muito menos o Estado, Ministério Público, fazer esse papel. Sim. Não o Ministério Público, mas o Estado como... O Estado, ele tem que sentar, como locomotiva, olhar o mapa do Porto de Santos, ver as áreas que eu tenho que ainda são possíveis de serem ocupadas, né, para atividade portuária, e em cima delas fazer um planejamento estratégico.
levando em consideração as restrições ambientais, levando em consideração os aspectos de navegabilidade, para poder, a partir daí, chegar para a iniciativa privada, né? Olha, tem isso de oportunidade. O governo não precisaria perder tempo nem de fazer o planejamento efetivamente do desenho de cada terminal. Mas, doutor, com a liberdade que eu tenho com o senhor, não é um pouco utópico? Porque a gente se acostumou com a iniciativa privada provocando a iniciativa pública. O senhor está propondo uma maneira diferente, ou um olhar diferente ao qual a gente pegue a iniciativa pública, ela faça uma proposta efetivamente, ou oferta do que existe, né, para o mercado, e aí o mercado venha absorver. Eu vi isso funcionando em Roterdã, né? Não estou comparando... Isso funciona no mundo inteiro. Exato, mas a gente não é vítima do lobby? Desculpa, doutor, eu vou ser muito franco aqui, eu sou uma pessoa franca, né? Eu acho assim, nós somos vítimas do lobby, nós somos vítimas do imediatismo, né? E dessa falta de continuidade de governos. E da falta de continuidade de governo. E o que eu acho curioso é que existe saída para isso. Você citou Rotterdam, e Rotterdam é um país democrático, né? É um país em que, embora seja parlamentarista, há renovação de governo de tempos em tempos, como aqui. E nós temos esse mesmo desenho na China, que não é um país democrático, né? Que os órgãos de governo são extremamente estáveis, mas é um alto desempenho. Mas é um dos mais capitalistas do mundo, né? Ele pode não ser democrático, mas o capitalismo lá é absurdo. Funciona nos dois sistemas, então esse é o sistema que funciona. Se funciona na China e funciona na Holanda, funciona no Brasil. Eu sempre costumo dizer isso, doutor, que quando eu estive na Holanda em certa oportunidade, eu conheci um diretor da autoridade portuária e ele falou, a gente está expandindo o porto. Eu falei, olha que legal, para quê? Ele falou, não sei, para quem quiser vir aqui, ofertar áreas aqui. A gente vai disponibilizar a área e a gente vai dizer, essa área é para isso, aquela é para aquilo, aquela é para aquilo. Você vem e faz o teu investimento. Aqui a gente não tem disponibilidade de área e aí você tem uma área XPTO e aí você adquire aquela área e você tem que fazer um lobby gigantesco para implantar naquela área aquilo que você deseja. Isso. E nem sempre esse lobby vai ser suficiente. Porque tem organismos que não funciona lobby. Mas justiça é um deles. Doutor, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu adoro sempre nossos bate-papos. Aquele painel que nós fizemos no Summit Porto Indústria, eu lhe confesso que o vice-presidente da Hyundai me chamou de canto e falou assim, Maxwell, parabéns pela mediação, pelo bate-papo que você teve com o doutor Daury, porque isso esclareceu muito e tirou necessariamente muitas inverdades são colocadas aí, que são retóricas que não nos levam a lugar algum, né, doutor? Para finalizar, eu gostaria de, se possível, fazer uma reivindicação que eu já pleiteio há muito tempo, né, uma pauta que eu venho capitaneando. Quando a gente fala de interesse público, eu acho que é do interesse da sociedade. A gente não tem aqui no Porto de Santos, na margem direita, especificamente, uma linha de ônibus que transite para levar funcionários para os terminais que estão instalados no Porto de Santos. Isso não é de interesse público? Por que o Ministério Público não toma frente disso para que a gente possa implantar uma linha de ônibus para que o funcionário tenha a possibilidade de utilizar de uma linha de ônibus para ir poder ir até a porta da Brasil Terminal Portuário, estou dando um exemplo, para que ela vá ali a Copersucar ou o que quer que seja, uma linha fixa transitando dentro do Porto de Santos. Não é de interesse público isso, doutor? Como existia no passado, né? Sim. Pois é, então, eu acho que isso daí esbarra naquilo lá, no planejamento. Quando se retalhou o porto, não se pensou na integração dos terminais. E transporte coletivo é uma das formas de integração. Você vai exigir que cada terminal faça o transporte do seu empregado? Se eu posso ter um sistema de transporte público isso também funciona no mundo inteiro, assim. Aqui só não funciona porque as entidades não se acertam e porque se separou o porto da cidade, né? A partir do momento que as áreas portuárias foram tratadas como tais, se deixou de ter linha de ônibus dentro do porto. Fazer coro aos trabalhadores e pedir ao senhor que
junto aos seus pares, olhem um pouquinho para isso, uma vez que eu acho que isso é bastante importante. É uma demanda interessante para ser levada do ponto de vista urbanístico, inclusive. Integração Porto-Cidade. É isso, né? Muito Sim. se fala nessa narrativa Porto-Cidade, é um nome muito bonito, todo mundo olhando para o túnel, eu acho que é importante, né? Ele não é a solução definitiva para a relação do Porto com a cidade, porque a gente tem coisas que podem ser um pouco menores, né? Mas que impactam muito na vida do cidadão no dia a dia. Doutor, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Prazer enorme bater esse papo com o senhor. E espero que nesse ano o senhor volte ainda, porque tem muita coisa acontecendo no Porto para que a gente Será possa um prazer conversar. E manda um abraço pro meu amigo Martins, como eu sempre digo, o meu grande capitão. Obrigado, Será doutor. dado. Um grande abraço. Até logo. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio